O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a região, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, terceiro domingo do tempo comum. A dinâmica deste domingo, ela vai seguir a mesma da semana passada. Falar sobre chamado, falar sobre resposta. As três leituras de hoje, elas vêm apresentar a nós esse Deus que quer contar com a participação do ser humano. Então vem o convite: vem e segue-me. Isso aqui a gente sempre escuta em algumas narrativas dentro do ano litúrgico. A liturgia nos apresenta para nos conscientizar da nossa missão. Missão do Cristo também é minha. Eu preciso trazer isto para o meu entendimento, não manter na minha memória, mas trazer para o coração, porque eu preciso amar. Então aquele amor que é base para toda a vivência cristã, que é apresentado pelos evangelistas, ou se nós quisermos estender a toda a palavra de Deus, a palavra de Deus traz essa linguagem amorosa. Da mesma forma como Deus age com o ser humano também precisa estender essa relação aos demais. Desafio, grande desafio, mas isso é evangelizar. E isso é trazer para si a responsabilidade pela construção do reino, em dar continuidade à missão do Cristo. Lá no batismo nós recebemos esta graça. Para alguns meu Deus, que há de graça nisto? Há muita graça, porque isso nos torna família de Deus. Por que nos torna? Porque o batismo, ele vai se desenvolver ou se desenrolar na minha caminhada cristã. A celebração do batismo é inserir a pessoa, criança ou adulto, na caminhada, dentro de uma comunidade, se tornando pertença à família de Deus. Então me torno família de Deus, por meio do batismo. E é claro que, como somos famílias, temos os mesmos deveres. E o dever é missão. É me tornar face do Cristo na sociedade. Mas em que sou chamado? Onde eu posso desenvolver o meu batismo? Nós temos orientações da liturgia de hoje que mostram de fato que não é fácil tomar essa decisão. Daí você pode colher para a tua realidade pessoal e você vai se dar conta de que muitas vezes na caminhada nós vamos ter atitudes de Jonas. Porque aqui o texto de hoje está belo, né? Olha só, a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez.
Daqui já dá para entender, opa, teve a primeira então. Mas a gente não percebe que esse pequeno detalhe, segunda vez, levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Aí vem a parte bela da situação. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, como o Senhor tinha ordenado. Só que o período antes desse trecho que nós escutamos é a primeira vez que Deus se dirige a Jonas. Ele vai dando passos para trás. Como assim? Senhor, não, eu não, manda o outro, porque é mais fácil o outro fazer do que eu. Então, é a atitude de todo ser humano, muitas vezes, deixar a responsabilidade para o outro. Digo isso com toda a caridade, viu? Para vocês aqui presentes, para vocês que nos acompanham pelo Facebook da paróquia e também pelo canal do YouTube, porque eu não estou apenas falando para vocês, mas eu olho para a minha história também. Se eu for olhar o Edilson lá de anos atrás, quando no coração sentiu um chamado, não teve a disponibilidade, recordando o evangelho do ano passado, mestre, onde moras? Não, Senhor, não quero nem saber onde que você mora. Deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. E se vocês me conhecessem no Edilson lá dos 13 anos, dos 12 anos de idade, mal abria a boca. Falava em casa, com os amigos, é bem fácil, né? Mas quando se deparava com pessoas diferentes, ainda tem um pouco dessa característica. Tenho. E muitas vezes, quando a gente se depara com esse Edilson, que ainda traz, que ainda vem, a impressão que pode ter, esse padre aí não quer contato com ninguém. Esse padre tem uma cara de... Mas na vivência a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que muito há de timidez também. Não é porque eu venho aqui e falo, ó que beleza, né? Se eu fosse olhar há um ano atrás, eu nunca imaginaria, estamos no mês de janeiro, que eu ia ter que celebrar a missa, sabendo que tem alguém que não está aqui, que eu estou vendo, mas que está me vendo, muitas vezes até analisando o que o padre está falando, porque todo ser humano é assim, é a imagem. E talvez era a realidade também de Jonas, e talvez seja a nossa realidade, o que o outro vai falar, eu vou me expor, que imagem ele vai ter de mim? Chega um momento que a gente precisa tomar a decisão de não me importa, porque o mais importante é Deus olhar para mim e perceber que o que há de melhor em mim eu estou tentando apresentar a Ele por primeiro. Claro que isso vai ser fruto na vivência da comunidade. Grandes frutos podem acontecer a partir daquilo que você tem de bom para ofertar. Então, Deus chama Jonas, e Jonas vai. Diz aqui que uma grande cidade que levava 3 dias para percorrer. Não é uma realidade nossa hoje, claro. Cidades eram pequenas, se comparando ao que nós temos hoje. Mas para aquela época era uma grande cidade, como diz o texto. E Jonas vai lá e anuncia. Povo pagão, descrente, tinha colocado Deus de lado. E o nosso tempo, como que é? Porque muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, falar para esse povo incrédulo, não vai adiantar de nada. Certamente foi um dos questionamentos que foi brotando dentro do coração por meio da reflexão de Jonas. E aí vem a grande dificuldade, eu não vou falar para esse povo, mas Deus insiste e Ele vai. E é claro, foi por causa de Jonas, teve a participação dele, mas a maior parte foi a graça de Deus. Em todo ser humano é isso, e nós precisamos nos conscientizar, porque na caminhada, aquele germezinho do poder,
pode atrapalhar tudo, botar tudo a perder. Até mesmo eu, pode num momento que falei uma palavra ali e todo mundo, nossa, vamos supor que causou aquela transformação, foi 3.000 conversões em uma única celebração. Aí pode surgir no coração do Edilson a soberba de pensar que foi ele que fez alguma coisa. Não, por engano. Graça de Deus, que é derramada e faz as coisas acontecerem, os frutos brotarem. Deus chama. Evangelho de hoje, embora o texto também apresenta cores belíssimas, dizendo: Jesus chamou Simão e André e prontamente deixaram tudo. Tiago e João deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas certamente no coração daqueles homens também teve questionamentos. Quem é este? Embora na narrativa da semana passada, do evangelista João, o chamado de André se deu de forma diferente. É apenas a forma de apresentar o chamado para conduzir os ouvintes, a refletir. Todos nós somos chamados por Deus. Deus quer essa participação humana para que possibilite em cada um de nós a plenitude do batismo, que é ressurreição. Não há outra meta quando se tem um chamado. Todos nós somos chamados. Para tanto, é pedido a cada um de nós conversão diária. Apelo da primeira leitura também está embutido no Evangelho de hoje, quando diz assim: era uma coisa, deixaram de ser, largaram tudo e seguiram Jesus. Conversão. Deixaram de ser pescadores normais e passaram a ser pescadores de homens. Primeira leitura, conversão. Deixe essa vida velha de Adão e passem a ser pertencentes a Deus. Antigo Testamento, então não tinha a figura do Cristo ainda, mas era conversão, se voltar a Deus. E a segunda leitura segue a mesma realidade, embora fale ali de quem tem mulher, viva como que se não tivesse. No fundo, não está desmerecendo o matrimônio. Não é isto. A mensagem é: tudo que toca a nossa realidade terrena é passageiro. Então, não há como e nem precisa ser absolutizado. Precisa ocupar um segundo degrau na escala de valores. Porque o que ocupa o grau mais alto de valor é as coisas do alto. Por isso que conclui a segunda leitura dizendo para nós: pois a figura deste mundo passa. Tudo vai passar. E certamente podemos olhar, e aí uma boa reflexão, olhar para esse período de pandemia, porque nós não podemos desperdiçar esta oportunidade que temos e perceber que de fato tudo passa. Quantas foram as pessoas que foram ceifadas do ano passado para cá? Eu perdi uma prima, 48 anos. Da minha infância, tivemos muitos momentos bons. E como foi doloroso. Teve a irmã que perdeu seu irmão, membro da congregação dos padres marianos, o padre Henrique, lá da Polônia. E certamente cada uma aqui poderia falar de alguém da família, algum conhecido, que perdeu. Tudo passa. Mas o que eu vou fazer de bom? Aqui se encontra a linguagem de esperança. Eu não posso focar e ficar parado naquilo. A dor, a perda está ali. Mas eu preciso levantar os meus olhos e almejar as coisas do alto. Esse é o chamado de Deus para nós. E nós precisamos levar isso aos outros. Precisamos.
Hoje nós estamos aqui, tem um grupo, um movimento da nossa paróquia, o MCJ, Movimento de Casais Jovens, que pediram espaço para poder fazer uma missa em que o padre vai fazer a bênção, enviando eles em missão. Como vai ser o ano de 2021? Não sabemos. Nós não sabemos. Mas eles estão pedindo para os afazeres. Se vai ser online, se não vai ser, não importa. Mas a bênção eles estão pedindo para o bom exercício no decorrer do ano. E é claro que a paróquia não se limita apenas ao MCJ. Tem a pastoral familiar, tem o movimento de irmãos, tem a catequese, tem a pastoral do batismo, Legião de Maria, apostolado da oração. E aí nós vamos elencando tantos outros, liturgia, músicos, e vai se desenrolando. Pessoas que, PASCOM, que nesse período está se desdobrando, né? Tem uma equipe revezando a cada dia da semana para poder transmitir para as pessoas que estão em casa, serviço para a comunidade. Tem pessoas, nós participamos aqui, né? Tem pessoas que, logo depois que todo mundo sai, vai ali dentro pega água sanitária dissolvida em água normal, né? Tem lá o nível, e aí pega o paninho, luva, e vai higienizar os bancos a cada término de celebração. Todo mundo vai, mas eles ficam aqui higienizando, para que o outro grupo que vai participar da missa mais tarde, ou das 8 para as 9, das 8 para as 10, venha sentar no banco higienizado. Isso é zelo, isso é colocar-se à disposição. Algo que parece ser insignificante, mas não é. Isso é vivência do reino. É zelar pela vida. Toda a mensagem bíblica, ela vai valorizar a vida. Por isso que a igreja vai sempre, sempre defender e lutar pela vida. Sempre. Em todas as circunstâncias. E aí, pode também lançar, já que toquei nesse assunto, e eu? O que eu penso desta vivência da defesa da vida, da vivência do amor que se dá, dessa entrega na construção do reino? Para finalizar, recordemos aquela última ceia. Qual foi a mensagem que Jesus deixou? Coloquem-se a serviço do outro. Dando um exemplo concreto, testemunhando. Ele se coloca aos pés dos discípulos para servir. Então, chamado para a construção do reino é colocar-se a serviço. Mas qual é a minha resposta? Qual a minha resposta a este chamado? Inquieta, confesso. Inquieta, às vezes tira até o nosso sono, e muitas vezes a gente escuta o padre falar: meu Deus, padre, cala a boca. Porque isso incomoda. Me incomodava. Por isso que eu estou falando com tanta propriedade. Me incomodava. E acredito que com vocês não é diferente. E com vocês também que estão em casa. Não é diferente. Convite feito. Cabe a nós a resposta. Qual será a minha resposta? Que o Espírito Santo nos conduza à verdade de Deus e que a partir dessa intimidade com o Senhor saibamos dar a resposta que Ele tanto espera. Que assim seja.